ainda arde as chagas da opressão, aquelas que fizeram tantas pessoas gritarem horrores de dores indizíveis dos porões da tortura. Quem ousa pensar, quem ousa falar e dizer-se contrário aos interesses dominadores, vive a opressão da repressão. Não faça-nos um pedido de esquecer aquilo que vivemos e aquilo que ouvimos falar de outras pessoas. Este país, Brasil, vive ainda o pesadelo das sombras da ditadura militar. Não, as fardas que ostentam a nossa segurança armada ainda não se reencontraram com o seu papel histórico de defender o país. Foram, no passado recente, e agora demonstraram ser opressores, grupos que não atendem aos interesses constitucionais e do povo, que não buscam o bem-estar da nação, mas favorecimento de grupos pequenos. O 7 de setembro sempre é um trauma para quem luta por liberdade, fraternidade e igualdade. 7 de setembro devia ser uma data mundial de vergonha quando a gente assiste que nossas forças armadas não cumprem o seu papel. Uma chance lhes é dada, após quase 30 anos de ditadura, de seguir para a par com a Constituição, e o que fazem? Tramam um golpe de Estado. Tramam um golpe de Estado. Permaneceram quase 3 meses acampados de frente aos quartéis do Exército Brasileiro em todo o país, golpistas, pessoas violentas e perigosas que até bomba planejaram para que milhares de pessoas morressem em Brasília. O que faz o Exército? Nada. Porque tinha interesse. Cartas de generais e de reformados divulgando que estão descontentes com o resultado eleitoral, que foi o povo que escolheu o atual presidente, e que devem se organizar para dar uma resposta. Pessoas graduadas recebendo altos salários. Isto não é papel de uma força armada da nação. É por isso que o 7 de setembro é sempre algo muito delicado. A gente não pode aceitar que o Brasil, o povo brasileiro, fique refém de grupos que estão infiltrados dentro das Forças Armadas, subvertendo o seu papel. Felizmente temos ainda soldados rasos e oficialato decente nas Forças Armadas que impedem que, de uma vez por todas, eles toquem o terror como sempre quiseram e como tiveram a proeminência desde 1964. Militarizaram nossa sociedade, os nossos atos, as nossas condutas, nossos pensamentos, nossos relacionamentos, nossos trabalhos estão todos militarizados. A gente precisa seguir uma cartilha como que estivesse dentro de uma lógica de quartel a marchar. Bom, a gente não quer que isso seja referência para um país, porque primeiro não precisa que seja. Um país não precisa ser militarizado. Um país precisa de forças armadas que atuem quando bem precisa delas nas defesas nacionais e não na opressão do povo. Daí o 7 de setembro precisa ser cada vez mais esvaziado e que restem somente as autoridades eleitas pelo voto, que precisam estar presentes a mostrar sua autoridade junto aos militares cada vez mais revoltosos e inquietos
com a democracia. Esta democracia que é difícil, o regime mais difícil que há de todos. Não é feito de um quartel, que não admite pessoas de cabelo grande, baixinhos, nanicos, cegos, deficientes, não admite como soldados. Tudo bem que no combate é preciso que as pessoas estejam no seu auge de suas potencialidades de luta, mas as ruas do Brasil não são local de guerra. Aliás, nunca foram, salvo algumas insurreições que ocorreram em tempos e atos da história. Não estamos em guerra para ter essa postura que ainda permeia, que ainda ocorre nas nossas ruas, nas nossas cidades, de presença constante da nossa polícia militar, seguindo a lógica ainda da ditadura. Combate, 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 como se uma guerra estivesse. Não somos inimigos do Brasil, nós somos o Brasil. Eu não participo do 7 de setembro para ver tanto militarismo como proeminência, quando a gente já tem todos os dias ter que ter uma postura militarizada. Vamos retomar a diversidade da sociedade, a amplitude da democracia, as nuances, as fragilidades que o povo tem, deficiências físicas, deficiências intelectuais. Tudo isso precisa ser contemplado como parte do ser humano, não é verdade? Assim como também a gente tem que ter a consciência de que cada gosto, cada opção, cada conduta, desde que dentro dos parâmetros legais, precisam ser respeitadas. Não cabe o ridículo, nem cabe a exclusão, porque é negro, porque é determinada religião, ou porque é pobre. Essa lógica posta no 7 de setembro como uniformizar o que é bom e simplesmente elencar os critérios do que é um cidadão de bem precisa ser rompida de uma vez por todas nesse país. Todos nós somos cidadãos de bem desde que nossa conduta seja ética e em proveito do benefício coletivo. Então, vamos rever o andamento de que a gente precisa estar enaltecendo quem historicamente não trabalhou para o povo brasileiro e ainda não trabalha. Eu não confio nas Forças Armadas Brasileiras. Os recentes episódios mostram que ainda há uma tênue mancha de decência, mas são poucos os militares que mantêm uma postura democrática e que defendem a soberania nacional. Não está se falando de combate, de guerra, nem de corpo a corpo, mas de postura social, de discurso, de reflexões. A ampla maioria é golpista. Defende interesses de pequenos grupos econômicos e defende interesses de nações estrangeiras superpotentes. Sou patriota e sou brasileiro e busco seguir o entendimento de que é uma construção constante no nosso país, sempre fazendo as reflexões críticas daquilo que nos trouxe ônus, que a gente precisa superar e que não há como a gente repetir os erros do passado, senão a gente não vai sair de um redemoinho de fracassos. Brasil, verás que um filho teu não foge à luta. Viva o Brasil!